Vamos uma vez mais abrir nossas Bíblias no livro de Atos 26. Vamos ler uma vez mais o texto que tem nos acompanhado todos esses dias. Atos 26, 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Desde o primeiro dia, queridos irmãos, temos buscado a ajuda do Senhor para compreendermos o que Paulo chamou de visão celestial. Já fizemos algumas abordagens e confiamos que o Senhor ainda continuará usando de bondade, de misericórdia conosco, para buscarmos dar um passo final nesse último dia de encontro. Nós vimos que Paulo usa algumas expressões para se referir a essa visão celestial. A primeira delas é a própria expressão, a visão celestial. Se ele fala a respeito de visões e revelações do Senhor, no plural, em 2 Coríntios capítulo 12, aqui nesse testemunho diante de Agripa, ele resume todas aquelas visões e revelações em uma visão. Aquela visão de Cristo no caminho de Damasco trouxe para Paulo uma primeira impressão e definitiva impressão que, com o passar dos anos e seu desenvolvimento no Senhor, foram se tornando cada vez mais claras, explícitas para o seu coração. Por isso é mais tarde que nós temos aquelas preciosas epístolas da prisão, quando, através delas em particular, Efésios tratando do corpo de Cristo, Colossenses tratando da glória do cabeça da igreja, Filipenses tratando da experiência cristã normal, e Filemon, daquela carta tão pessoal, tratando do significado do amor de Deus. Então essas epístolas chamadas da prisão vão nos trazer profundidade naquilo que Paulo chamou de a visão celestial. Esse é um termo primeiro que já vimos alguma coisa nesses dias. O segundo termo importante é o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Esse está em Efésios 3:11. É exatamente a mesma coisa. A visão celestial é o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Vimos ainda um outro termo, Efésios 2:15, e combinamos então esse versículo com 2 Coríntios 5:17. Os dois versos juntos, Paulo então vai falar a respeito de um novo homem, de uma nova criação. Se Cristo criou em si mesmo um novo homem, também aquele que está em Cristo é uma nova criação. Então, um novo homem de uma nova criação é uma outra expressão de Paulo para se referir à mesma coisa. É o conteúdo da visão celestial. E vamos ainda a mais uma. Efésios 5:32, quando Paulo diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo, nessa ordem, e à igreja. De novo, o mesmo conteúdo, o mesmo significado. A visão celestial é aquilo que concerne a Cristo, a glória da sua pessoa e obra, e a igreja, que é o seu corpo, plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então os irmãos vejam a similaridade e a intercambialidade de todas essas expressões, porque elas se referem à mesma coisa. O que isso nos diz? Que para nós abordarmos esse assunto da visão celestial, nós precisamos de muitos telescópios. Aliás, irmãos, ontem falávamos sobre a morte do Senhor em particular. Você já percebeu que as Escrituras se dividem entre profetas, particularmente, que viveram antes da morte do Senhor, os profetas do Velho Testamento, e todos eles usavam um telescópio. Tudo o que eles viam nesse telescópio era o Cristo que viria, e esse grão de trigo que, caindo na terra, morreria. É certo que viram alguns aspectos do reino,
do servo triunfante, mas, sobretudo, o telescópio dos profetas apontava para a redenção através do Messias. E os apóstolos e profetas do Novo Testamento, o que fazem? Se os do Velho Testamento olhavam para frente, os do Novo Testamento olham para trás, para o mesmo evento, usando o mesmo telescópio. Então, a morte de Cristo, ou se quisermos, a cruz de Cristo, em tudo o que isso significa, sua morte, sua ressurreição, incluindo sua ascensão, incluindo sua entronização, incluindo todos esses eventos na cruz de Cristo, com esse termo cruz de Cristo. Então os profetas do Velho Testamento só tinham um tema. Eles apontavam para o Messias Redentor que viria. E os apóstolos e profetas do Novo Testamento também só têm um tema. Eles apontam para o Cristo que já veio. Por isso em Efésios 2 é dito que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Hoje nós vamos buscar mais uma abordagem do mesmo tema. Que o Senhor seja gracioso conosco. Vamos buscar ver o fio de prata da redenção, ou como citamos ontem, a história do cordeiro e da noiva. Irmãos, realmente há um fio de prata que percorre as Escrituras de Gênesis a Apocalipse. A primeira menção do termo cordeiro na Bíblia está em Gênesis 22:7. Evento muito conhecido. Deus visitou Abraão 11 vezes. Iniciando em Ur dos Caldeus, visita que é citada por Estevão em Atos 7, registrada por Lucas, em Atos, primeira vez. E a última visita do Senhor a Abraão foi no Monte Moriá. Na verdade, há uma dupla visita no capítulo 22. Quando ele pede a Abraão que leve seu filho, então passam-se 3 dias, Abraão vai em direção ao monte que o Senhor lhe mostrou, Moriá, e o Senhor intervém uma vez mais, depois de 3 dias, dizendo: não faças isto, quando Abraão levanta seu cutelo em direção a Isaque, que estava amarrado sobre aquele lenho. 11 visitas. Ur dos Caldeus. Abraão era um idólatra. Monte Moriá. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Que trabalho profundo. Um idólatra, pagão, na terra das trevas. Em Ur se adorava particularmente um deus, entre aspas, chamado Urki. E é dito na tradição, na história, que havia na região onde Abraão morava algo em torno de 5.000 ídolos diferentes. De lá o Senhor chamou Abraão e a história começou. 11 visitações. Quando o Senhor conclui a última em Moriá, Abraão não é mais o mesmo. Seu caráter foi mudado de tal maneira que ele agora pode representar Deus Pai. Não é maravilhoso, irmãos? Alguém que era simplesmente um idólatra, transformado em um representante de Deus, o Pai, no evento da cruz, oferecendo seu único e amado Filho. Aí está a primeira menção de cordeiro na Bíblia. Quando Isaque, sendo conduzido por Abraão até um dos montes que o Senhor lhe mostraria, faz aquela pergunta: meu pai, vejo o fogo e o cutelo, mas onde está o cordeiro? A partir daí nós seguimos a linha do cordeiro até Apocalipse 22. E nós vamos ver que a menção final do cordeiro o apresenta no trono. Diz que na Nova Jerusalém estará o trono de Deus e do cordeiro. Então uma longa jornada, desde a tipologia de Gênesis, passando por vários outros escritos, até a entronização do cordeiro. Então hoje nós vamos buscar seguir esse trajeto, claro que panoramicamente, e que o Senhor então possa usar esses
elementos para falar ao nosso coração em mais uma abordagem da visão celestial. Quem é o centro da visão celestial? Quem é o centro do eterno propósito de Deus? O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, na linguagem de Apocalipse 13, e na linguagem de Pedro, um passo ainda atrás, quando ele diz que o sangue do Cordeiro foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Então, vamos ao livro de Gênesis e darmos os primeiros passos. Gênesis capítulo 3, verso 21. Todos nós conhecemos a história de Gênesis 3. É a história da queda. Após a queda do homem, verso 21, e aqui começamos a história do Cordeiro, é dito assim, Gênesis 3, 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles. Claro que aqui não está dizendo que era de um cordeiro, e nem isso vem ao caso. O que vem ao caso é que o Senhor veste de peles, obviamente de animal, realizando um sacrifício no jardim. Esse é o elemento mais fundamental aqui. Deus executa um sacrifício no jardim. Mas agora o jardim não é o jardim do capítulo 2. É o mesmo jardim, mas agora é o jardim do capítulo 3. Onde o homem já tinha dito, ouvi tua voz no meio do jardim, tive medo e me escondi. A queda, o pecado, a separação da relação com Deus. Aquele Deus que no verso 8 desse capítulo 3 caminhava na viração do dia e tinha comunhão com o homem inocente, agora a história não é mais a mesma. Agora o pecado entrou. Então Deus executa, digamos com suas próprias mãos, estritamente falando, um sacrifício no jardim. E faz, verso 21, para o homem e sua mulher vestimenta de peles e os vestiu. Um sacrifício no jardim. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora escute essas palavras. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus por isso o lançou fora do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulso o homem. Colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Que palavras impactantes são essas? Nunca houve intenção no coração de Deus que o homem fosse expulso da sua comunhão. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E a intenção máxima de Deus era que o homem vivesse uma relação tal com Ele, que de glória em glória ele fosse transformado na própria imagem do seu filho. Essa era a intenção de Deus. Independentemente de sabermos que o pecado não pega Deus de surpresa. Mas isso aqui não vem ao caso. A intenção de Deus era a comunhão. Então essa palavra expulso soa de uma maneira tão violenta nesse relato. Teve o Senhor Deus que expulsar o homem do jardim, mas não antes de realizar dentro do jardim um sacrifício. Que maravilha, irmãos. A salvação vem do Senhor. O Verbo se faz carne e habita entre nós, cheio de graça e de verdade. Observe mais duas coisas no texto que lemos, 21 a 24, de Gênesis 3. Primeiro, a ordem negativa. O homem foi expulso do jardim, os querubins colocados ao oriente do Éden, na sua porta, na sua entrada, e aquele refulgir de uma espada que se revolvia.
E as palavras negativas, para que o homem não tome e, consequentemente, não coma. Vamos dar um salto aqui de milhares de anos. E vamos escutar essas palavras de Mateus 26, 26. Tomai, comei, isto é o meu corpo. Queridos irmãos, quando aqueles querubins são colocados para guardar o jardim, a intenção era que o homem não tomasse e não comesse dessa árvore da vida. Depois de todo o processo da revelação do Cordeiro no Velho Testamento, revelação progressiva, até finalmente a encarnação do Cordeiro de Deus, e então a execução da sua obra maravilhosa, na noite em que foi traído, ele toma esse pão e ele diz: tomai, comei. Palavras exatamente opostas àquilo que foi dito em Gênesis 3. Porque aquele sacrifício que foi realizado no jardim era apenas um tipo. Aquele jardim, aquele caminho para a árvore da vida continuaria fechado, até que viesse alguém que pudesse dizer: tomai e comei. Mas há um segundo elemento precioso aí. Observe, a revelação progressiva do Velho Testamento. Querubins ao oriente do Éden. Isso é Gênesis 3, onde estamos. Êxodo 25. Temos aí um livro a mais. É certo que na história nós temos alguns milhares de anos, mas nós temos aí um livro a mais em termos de revelação bíblica, de Gênesis para Êxodo. Sabe o que ocorre em Êxodo 25? 2 querubins. Em Gênesis, guardando o jardim para não tomar e não comer. Em Êxodo 25, 2 querubins, um em cada extremo da tampa da arca, chamada o propiciatório. Observe essa relação. Esses 2 querubins tinham as faces voltadas de frente um para o outro, mas não olhando a face um do outro. O registro de Êxodo 25 diz que eles tinham as faces voltadas para o propiciatório. O que nós entendemos disso? Pedro vai dizer na sua epístola, já citamos esse texto, que o Evangelho contém coisas tão assombrosas em termos de mistério de Deus revelado em Cristo, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Então aqueles 2 querubins que vedavam o caminho da árvore da vida, digamos assim, agora estão na figura, um de frente para o outro, sobre o propiciatório, atentos e prontos para observar o que acontecia ali uma vez ao ano. O sumo sacerdote, figura de Cristo, entrava com sangue, figura de Cristo, e derramava no propiciatório, figura da obra de Cristo. E a Shekinah de Deus era manifestada porque estava satisfeita, figura do propósito de Deus cumprido em Cristo Jesus. Então, irmãos, quando acompanhamos essa revelação progressiva do Cordeiro, nossos olhos se enchem quando o contemplamos e nosso coração se extravasa de adoração a Ele. Passo a passo, a revelação do Cordeiro vai sendo ampliada até as margens do Jordão, quando Ele se mostra encarnado, e finalmente até o trono, como Apocalipse o revela. Então, 3 elementos importantes aqui. As vestes de pele. Lembre-se, Deus tem que expulsar o homem, mas não antes de que Ele deixe claro que Ele apontaria, que Ele prepararia o caminho do retorno, o caminho da volta à árvore da vida, mas não na figura, e sim na realidade. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, expulso, para que não tome e não coma. E terceiro, os querubins, que ali guardavam, mas em Gênesis observavam o precioso sangue na figura do cordeiro, do animal, que era levado para dentro do Santo dos Santos,
no propiciatório. Então, o que nós temos em Gênesis 3? Vamos usar algumas frases para deixar isso de forma bastante lúcida, com a ajuda do Senhor nos nossos corações. Em Gênesis 3, nós temos o Cordeiro anunciado. Cordeiro anunciado. Agora vamos a Êxodo 12, segundo passo. Como nossa intenção é panorâmica, então só vamos passar rápido por alguns versículos. Êxodo 12 diz assim, no verso 1 e 2: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este vos será o principal dos meses e será o primeiro mês do ano. Verso 3: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 11: Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Como não temos tempo para os detalhes, 10 pragas, cada uma delas significa um juízo de Deus sobre um Deus, com letra minúscula, do Egito. Ou seja, eles adoravam o Deus Sol, que eles chamavam de Ra. Então, uma das pragas, trevas. Eles adoravam o Nilo. Então, o Senhor transformou aquelas águas em sangue. Eles adoravam um ser que tinha uma semelhança de sapo, e tinha um nome próprio, inclusive. Então o Senhor enviou a praga das rãs. Cada uma das pragas é uma execução do juízo de Deus contra os deuses, como acabamos de ler aí, do Egito, um a um, para que ficasse claro aos olhos dos egípcios, que há um só Deus e um só Senhor. Então, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Que frase maravilhosa. Então temos no verso 13: O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. Pass over, Páscoa, passar por cima. Passarei por cima de vós. O que nós estamos vendo em Êxodo 12? O cordeiro tipificado. Em Gênesis 3, o cordeiro anunciado. Em Êxodo 12, o cordeiro tipificado. E agora é um tipo tão preciso, tão claro. Nosso Senhor foi morto na Páscoa. Esse é o cordeiro da Páscoa. Esse sangue foi passado nas ombreiras e nas vergas da porta, e o Senhor disse: quando eu vir o sangue. O livro de Hebreus vai dizer que o nosso Senhor Jesus vai se apresentar na sua ascensão diante do trono de Deus. Hebreus 9 diz: ele se ofereceu uma única vez e agora comparece, essa é a palavra do autor de Hebreus, comparece agora por nós diante de Deus. Essa é a realidade do tipo que está aqui anunciado. Então o cordeiro anunciado em Gênesis, tipificado em Êxodo. Mas há mais um verso que não podemos passar por alto, antes de seguirmos. Olhe com atenção para o verso 42, de Êxodo 12. Esta noite, a noite da Páscoa, a noite da morte dos primogênitos, a noite em que o sangue era passado na verga da porta, a noite em que a carne do cordeiro era comida nas casas, esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. E aqui nós temos, irmãos, uma tão linda frase, não a perca: esta é a noite do Senhor. Irmãos, sabe o que João tem a nos dizer na sua epístola? Que no Senhor não há noite.
Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Mas como vimos ontem, na hora sexta, houve trevas sobre a face de toda a terra. E aquele que estava na cruz disse: ó meu Deus, por que me abandonaste? Esta é a noite do Senhor. Quando você lê os relatos entre Getsêmani e crucificação nos evangelhos, há um evangelista que usa uma expressão que sobressalta aos nossos olhos. Se não me engano, isso é Lucas 23, 46. Quando Nosso Senhor é aprisionado no Getsêmani, quando Judas chegou com aquela escolta. O Senhor, depois de corrigir Pedro, dizendo para ele embainhar a sua espada, que ele então beberia o cálice, reunindo os relatos todos, Lucas registra algo que os outros não registram. Lucas diz que o Senhor disse àqueles que vieram prendê-lo assim: esta é a vossa hora e o poder das trevas. Pense nessa expressão. Esta é a vossa hora e o poder das trevas. Que coisa, irmão. Por que esta é vossa hora e poder das trevas? Sim, o Filho de Deus seria abandonado por Deus. Ele experimentaria, sim, na cruz, tudo o que significa o abandono de Deus e a face do Pai voltada para tudo aquilo que o pecado significa, embora ele nunca tenha cometido pecado, mas foi feito pecado por nós. Há duas vezes no Novo Testamento a expressão foi feito, e os dois textos são impressionantes. 2 Coríntios 5, 21, Gálatas 3, 13. Foi feito pecado por nós. E Gálatas 3, 13, foi feito maldição por nós. Pecado, maldição, foi feito por nós. Por isso, esta é a noite do Senhor. No caso aqui não é uma noite para o Senhor, muito menos uma noite com o Senhor. É a noite do Senhor. Embora no Senhor não haja noite. Então, que figura mais impressionante esse capítulo 12 nos apresenta do Cordeiro tipificado, Êxodo 12. Mas, irmãos, um passozinho mais para seguirmos para o próximo tipo. Logo em seguida, 13 de Êxodo 13, os dois primeiros versículos vão nos ajudar tanto a compreender, mesmo na tipologia, o que significou a morte do Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E imediatamente depois de todos os primogênitos do Egito serem julgados, olhe com atenção, Êxodo 13, 1 e 2, disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo o que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, assim de homens como de animais. Então, na tradução que eu estou lendo, tem dois pontos, porque aí o Senhor vai fazer aquela expressão central: é meu. O que isso significa? Significa que a redenção teve o propósito de fazer com que nós sejamos e vivamos para Deus. A redenção não teve o propósito primário de nos libertar de. A redenção teve o propósito primário de nos libertar para Deus. Então nós vamos ver a linguagem clara do Novo Testamento, dizendo assim, 2 Coríntios 5, 14 e 15. O amor de Cristo nos constrange. Quando julgamos isto, um morreu por todos, um cordeiro por todos os primogênitos de Israel. Nenhum primogênito de Israel foi tocado, porque o cordeiro foi tocado. Esta é a noite do Senhor. Todos os primogênitos dos filhos dos egípcios morreram. Nenhum dos filhos de Israel, seus primogênitos, foram tocados, porque o cordeiro foi tocado. Mas o que isso significa? Apenas receber uma libertação do juízo? Então nós precisamos de Êxodo 13, 1. Depois dessa história ter passado, essa noite horrorosa, essa noite, se você conhece o relato, em que houve um gemido e um clamor que ocupou a terra do Egito, todos os primogênitos dos egípcios mortos,
inclusive o de Faraó, uma noite de horror. Então nós temos a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: entrega-me, consagra-me todo o primogênito. Que palavras preciosas, irmãos. Por quê? Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, escute bem, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Esse é o propósito da redenção. Temos que ser muito cuidadosos quando nós cantamos, louvamos, agradecemos, oramos ao Senhor por nossa libertação. Isso é maravilhoso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Onde há o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Graças a Deus por isso. Mas precisamos compreender onde a liberdade se encaixa. Porque se nós focamos a liberdade pela liberdade, nós estamos no caminho do cativeiro. Quando nós tomamos a nossa liberdade em nossas mãos, nós somos cativos de nós mesmos. Essa liberdade que recebemos dele tem que ser entregue a ele. Um autor de hinos do passado disse: faze-me um cativo teu, e livre eu serei. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, essa é a tipologia do livro de Êxodo. O cordeiro está aqui tipificado. Vamos para mais um passo. Isaías 53. Que capítulo é esse? Na verdade, ele não se inicia no capítulo 53. Isaías, nesse cântico do servo, são vários cânticos do servo, assim chamados pelos eruditos, no livro de Isaías. E esse cântico em particular se inicia no verso 13 do capítulo 52. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. E esse cântico termina no último verso do capítulo 53, que é o verso 12. Então não se incomode aí com essa divisão arbitrária de capítulos de nossas Bíblias. O texto vai desde o verso 13 do capítulo 52 até o final do capítulo 53. Mas o que vamos destacar aqui é: se o cordeiro foi anunciado em Gênesis, se o cordeiro foi tipificado de maneira tão detalhada e precisa e linda em Êxodo 12, a Páscoa, a noite do Senhor, o cordeiro imolado, agora nós estamos dando mais um passo, do cordeiro anunciado, do cordeiro tipificado, para o cordeiro profetizado, e mais ainda que isso, personificado. Então aqui precisamos de duas expressões para nos ajudar. Vamos ao verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro. Mais uma vez, o título que estamos seguindo desde Gênesis. Um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Mas Isaías fez algo mais do que foi feito por Moisés em Êxodo. Porque Isaías não apenas vai falar de um cordeiro levado ao matadouro. Isaías vai dizer, verso 3, que esse cordeiro é homem. Então há um grande passo aqui. O cordeiro agora foi personificado. Está claro para nós que não mais é cordeiro animal, agora é cordeiro homem. Então vamos ler o verso 3. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. E há uma versão que diz assim: experimentado em quebrantos. Experimentado em quebrantos. Nossa versão diz que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens, você vê a palavra homens aí 3 vezes nesse versículo, escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. O homem de dores, no verso 3, é o cordeiro levado ao matadouro, no verso 7. Então aí está a revelação progressiva do cordeiro. Agora o cordeiro é personificado, profetizado por Isaías. E como já fizemos referência
a esse capítulo 53 nesses dias. Irmãos, esse capítulo é chamado de proto-evangelho. Esse capítulo também é chamado de o Evangelho de Isaías. Muitos estudiosos, e como não poderíamos ser um com eles, consideram o capítulo 53 de Isaías a mais clara exposição sobre o assunto de Jesus, o Cordeiro de Deus, o homem de dores. Mais clara do que muitos textos do Novo Testamento. Tão maravilhoso é esse capítulo 53. Então, o Cordeiro aqui está personificado. Ele é um homem de dores. Os versos finais desse capítulo são extremamente maravilhosos. É dito assim, verso 10: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele sua alma como oferta pelo pecado. Nós vimos ontem o relato daquele servo do Senhor, o médico, dizendo que essa foi a causa da morte do Senhor. Nosso Senhor morreu pelas angústias do seu coração, quando seu coração foi fendido e aquele sangue acumulado. Verá, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor, batalha do Getsemane que estudamos ontem, a vontade do Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha, prosperará nas tuas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto, mais uma vez, a terceira vez que isso é enfatizado, derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Que capítulo maravilhoso! O homem de dores é o cordeiro levado ao matadouro. Irmão, se dermos mais um passo aqui, de mais 800 anos, nós vamos chegar às margens do Jordão. João 1:29 é nosso próximo passo. O cordeiro agora, às margens do Jordão, ele está encarnado. Claro que isso supera tudo mais que vimos até aqui. Não é um cordeiro agora apenas anunciado em Gênesis, não é um cordeiro apenas tipificado em Êxodo, não é um cordeiro apenas personificado e profetizado em Isaías, é mais. Agora o cordeiro está encarnado. Agora aqui há algo muito interessante para a sua consideração e muito precioso. Qual é a primeira vez que a palavra cordeiro aparece no Velho Testamento? Já citamos. Gênesis 22:7. Primeira menção no Velho Testamento. Pergunta de Isaac ao seu pai, chamada por muitos de a pergunta mais importante de toda a Bíblia: onde está o cordeiro? Milhares de cordeiros já tinham sido oferecidos. E então nós temos agora a primeira menção da palavra cordeiro no Novo Testamento. E está nos lábios de João Batista. João 1:29, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem responde à pergunta de Isaac é João Batista. Se Isaac pergunta onde está o Cordeiro, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. 2000 anos de história para que a pergunta de Isaac fosse respondida. Então, irmãos, no próprio relato de João 1:29, nós temos uma descrição do centro, daquele que é o centro do propósito eterno de Deus e para o que ele veio. Eis o Cordeiro, e o Cordeiro tira. A ideia leva para longe. Se formos olhar a tipologia que representa isso, é o bode emissário. Lembra-se do bode emissário? Algumas versões dizem bode Azazel. Você se lembra dele? Lembra desse bode? Era um bode muito específico,
que era usado no dia da expiação, quando o sumo sacerdote colocava suas mãos sobre a cabeça do bode e confessava os pecados da nação, e aquele bode era enviado para o deserto. O que significa isso? Assim como o Oriente dista do Ocidente, ele afasta de nós todas as nossas transgressões. Então, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas nós vamos ainda mais um passo. João 19, agora, versículo 30. Se em João 1:29 o Cordeiro está encarnado, em João 19:30, bendito seja o Senhor, o Cordeiro está crucificado. Então João 19:30 diz: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Olhe para a palavra inclinando, aí no seu texto. Ela somente aparece na Bíblia, no Novo Testamento, já que ela é grega, 3 vezes. 2 vezes significando ou se referindo a exatamente o mesmo evento, só que relatado por evangelistas diferentes. Quando nosso Senhor disse assim: as aves do céu têm seus ninhos, e as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. A mesma palavra, klino, no grego, citada 2 vezes, mesmo texto então, por 2 evangelistas. Agora, faça essa correlação. Aí está a última vez, a 3ª vez em que a mesma palavra é citada. Enquanto nosso Senhor exerceu seu ministério terreno em sua vida, ele não tinha onde reclinar sua cabeça. Ele disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Mas agora na cruz, nós vemos o Senhor usar a mesma palavra. Quando então ele pôde finalmente reclinar a sua cabeça. Ele não reclinou enquanto exercia seu ministério em vida terrena. Ele reclinou sobre a cruz. Porque até ali ele e o Pai trabalhavam, mas agora todo o trabalho está encerrado. Por isso não havia nenhum tipo de assento no Santo dos Santos, senão o assento de misericórdia, o hilasterion, ou propiciatório, trono de misericórdia, ou assento de misericórdia, mas nenhum assento para o sumo sacerdote, porque ele deveria realizar um trabalho, e ele morria, e vinha outro e mais trabalho, impedidos pela morte de continuar, é a expressão de Hebreus. Cristo, porém, com um único sacrifício, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Graças ao Senhor. Então, quando chegamos a João 19:30, e tomando o vinagre, disse: está consumado. E finalmente, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Sabe, irmão, sem querer fazer dogmatismo nenhum aqui, mas escute algo interessante. A morte não poderia tomar conta nem da alma nem do corpo de nosso Senhor. Em outras palavras, a morte não poderia vir sobre o nosso Senhor sem a autorização dele. Ele é o autor da vida. Então penso que poderíamos dizer assim: nosso Senhor morreu de forma diferente. Num dado momento, nessas 3 horas em que o seu coração estava cheio da angústia da separação, como já falamos, os brados da cruz enunciados aí são profundos, de clamor, de separação. Deus meu, por que me desamparaste? É o primeiro. Tenho sede, é mais um deles. Então nosso Senhor, em uma profunda angústia de separação, em um dado momento, ele vai dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pouco antes, o brado anterior foi esse que acabamos de ler: está consumado. Então o que ele faz? Ele inclina sua cabeça e rende o espírito, porque ele é o autor da vida.
ele sim teria que dar uma autorização para que então essa morte ocupasse esse lugar definitivo sobre a vida humana de nosso Senhor. Porque quanto a Ele mesmo, quanto a si mesmo, em qualquer momento, Ele poderia sim ter descido daquela cruz. O desafio que foi feito ao pé da cruz para Ele muito facilmente poderia cumpri-lo. Ele é o autor da vida. Então, inclinando sua cabeça, rendeu o seu espírito. E há muitos anos atrás, aqui mesmo em Contagem, nós compartilhamos com os irmãos o sentido dessa linda palavra. No grego, uma única palavra. Na nossa tradução, duas. Está consumado. No grego, uma única. Tetelestai. Ela vem da raiz teleios, que significa algo que é completo, algo que é perfeito, algo que é maduro. Teleios. Tetelestai. Uma única palavra. Está feito. Sabe como ela é usada, irmão? Em diversas instâncias. Por exemplo, os comerciantes naquela época usavam essa palavra. Como, por exemplo, uma mercadoria era comprada e de alguma maneira um escrito de dívida era feito. Por isso Paulo usa essa referência, escrito de dívida, em Colossenses. Então, se essa mercadoria qualquer fosse paga em prestações, quando houvesse o término do pagamento, vamos extrapolar essa figura para ficar clara, o vendedor, ele assinaria aquele recibo e, digamos, ele o carimbaria com o tetelestai. E esse tetelestai significa está quitado, está pago. Por isso Colossenses diz que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que nos constava de ordenanças, nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então os comerciantes usavam essa palavra, se referindo a uma dívida quitada, uma dívida paga. Um segundo uso interessante, os sacerdotes usavam essa palavra. Sejam judeus ou sejam pagãos, inclusive. Quando eles iam examinar os sacrifícios, no caso dos pagãos que iam oferecer para os seus deuses, ou um sacerdote judeu que ia oferecer ao Senhor, eles teriam que examinar. Lembra de Êxodo 12? O cordeiro seja sem mácula, sem defeito. Então, quando o sacerdote examinava o cordeiro e ele era adequado, ele poderia dizer, tetelestai. E o que isso significa? Este sacrifício é perfeito. Este sacrifício é sem mácula. Mas também, os atores usavam essa palavra. Você sabe que naquele tempo havia autores que eram como saltimbancos. Eles representavam suas peças teatrais naqueles circos ambulantes. Então eles iam aos lugares, armavam aquele palco e representavam a sua peça. Ato após ato, a peça ia sendo representada. Ato 1, ato 2, ato 3, ato 4, e então vinha o ato final. Quando o ato final era representado, a cortina era fechada, todos os atores se colocavam na frente do palco e então, tetelestai, está feito, está acabado. Quando nós olhamos para esses eventos que estamos estudando, o cordeiro anunciado, o cordeiro tipificado, o cordeiro personificado, o cordeiro encarnado, e agora chegamos à cruz, tetelestai, ato final. O cordeiro foi morto. O sangue de Cristo foi derramado. Está tudo consumado. Mas também os artistas usavam essa palavra. Quando o pintor pintava o seu quadro e concluía sua obra, ele se afastava do quadro. Todos fazem isso, para que ele pudesse ter a visão panorâmica do quadro, a beleza da sua arte. Então, quando esse pintor, por exemplo, concluía o seu trabalho, afastava e olhava aquela beleza, então ele poderia dizer, tetelestai. Efésios capítulo 2, verso 10 diz assim, nós somos feitura, uma obra de arte, um poema, é a palavra na língua grega, nós somos poema dele, criados em Cristo Jesus, tetelestai. Na cruz do Calvário, o poema de Deus teve a sua inscrição. A partir da obra da cruz, viria o Espírito Santo.
para que aquele poema que foi criado, estabelecido em Cristo Jesus, fosse sendo escrito em nossas vidas. Por isso Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, chama a igreja de biografia de Cristo. Vós sois cartas vivas, escrita pelo Espírito Santo, em tábuas de carne, isto é, nos corações. O ministério do Espírito Santo é reproduzir a biografia de Cristo em cada um de nós. O Espírito Santo é tão aficionado por Cristo. Você sabe o que é aficionado, né? É alguém que não consegue ver outra coisa. Nós não usamos a palavra obcecado porque ela soa um tanto negativa, mas ela também tem seu sentido positivo. O Espírito Santo é tão aficionado por Cristo que tudo o que Ele deseja fazer em nós é de ver Cristo de novo em cada um de nós. Podemos dizer que, estritamente falando, o que o Espírito Santo se interessa nas nossas vidas é por Cristo. Ele ama e honra tanto aquela biografia que Ele quer reproduzi-la de novo na vida de cada um dos chamados cristãos, os que pertencem a Cristo. Então, João 19:30, tetelestai. O Cordeiro está crucificado. E agora vamos partir para o livro de Apocalipse, e aqui vamos encerrando. Apocalipse 5. Qual é o caminho do Cordeiro após a cruz? Então, Apocalipse capítulo 5, e também muitas epístolas, é claro, o dirão, mas nós vamos ao final. Apocalipse capítulo 5, verso 6, diz assim: Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tinha sido morto. Verso 6. Verso 12. Proclamando em grande voz, dizendo: Digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. O cordeiro, então, Apocalipse 5, verso 6, verso 12, muitos outros versos, no próprio livro de Apocalipse, o cordeiro está entronizado. Aquele crucificado em João 19 está entronizado na visão de João em Apocalipse. E como já citamos, muitos outros textos, Marcos, Filipenses, Colossenses, Hebreus, vão dizer que ele está assentado à destra da majestade nas alturas. E ainda, irmãos, finalmente, quando vamos a Apocalipse mesmo, verso 19, completando essa história do Cordeiro e a sua noiva. Na verdade, essa história começou em Gênesis, sim, porque quando aquela vestimenta de peles é feita para Adão, um sacrifício realizado no jardim em pecado, um jardim com pecado, um jardim debaixo do pecado, então o homem é expulso daquele jardim, não sem antes ter sido vestido. A história da redenção foi anunciada ali. Quando Deus veste o casal com aquelas peles, a história da redenção já está anunciada. Podemos dizer já ali naquele primeiro anúncio, o Cordeiro e a sua noiva, as peles de animal e o homem e a sua mulher, vestidos com elas, o Cordeiro e a sua noiva. E agora nós chegamos na consumação em Apocalipse. Então vamos ler esse lindo texto de Apocalipse 19, diz assim, verso 6. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, de muitas águas e de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória. Lembra o que significa glória? Deus está satisfeito. Demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Irmãos,
Nós ficamos imaginando o que significou para João quando ele ouviu aquela voz que disse assim para ele: sobe para quê? Isso está logo no início do livro, está lá no capítulo 4. Sobe para quê? E eu te mostrarei as coisas que têm de suceder. Tem de suceder. Sabe o que aconteceu com João? Por isso João foi profeta. João teve as cortinas desse propósito eterno de Deus abertas, e ele foi convidado a entrar e observar os compartimentos. Então logo no capítulo 6 ele vai dizer: e o primeiro selo se abre, e o segundo selo se abre, e o terceiro selo, e vai até o sexto selo, depois você vê as taças, e assim por diante. E sabe como isso termina? Não termina no capítulo 22, termina no capítulo 11. Apocalipse tem 2 sessões, de 1 a 11 é uma sessão inteira, e de 12 ao final é outra sessão. A sessão de 12 ao final são adendos e explicações dessa primeira grande sessão, que é a completa, de 1 a 11. Sabe como termina o capítulo 11? De novo, aleluia. Os reinos do mundo, ou o reino do mundo, se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Assim termina, na verdade, o livro de Apocalipse. Mas então nós temos o capítulo 12, a mulher e o dragão, capítulo 13, a besta que emerge do mar, capítulo 14 e etc. Então os detalhes vão sendo dados. Então, quando nós chegamos aqui ao capítulo 19, nós estamos tendo as explicações. Capítulo 11 só disse: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e Ele reinará. Mas então a sessão explicativa, de 12 ao final, vai mostrar um pouco mais desse reino. E vai dizer então que esse reino é composto. Neste reino há a participação daqueles que foram chamados. Então, alegremo-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Responsabilidade humana. Ela tomou as vestes sobre si. Verso 8: pois lhe foi dado vestir-se, a graça soberana de Deus. Digamos assim, o noivo compra o vestido. O noivo manda fazer aquela obra de arte, bordada ponto a ponto. O noivo coloca aquele vestido no cabide e manda levar para dentro do quarto da noiva. Mas a noiva tem que se despir de uma veste e tem que vestir aquela veste que lhe foi preparada. Tudo foi preparado por ele, mas ela veste-se com as vestes que lhe foram dadas. Você, creio, conhece o Salmo 45. O Salmo 45 fala sobre o noivo e a noiva, o ungido e sua noiva. E no final do Salmo 45, tão maravilhoso, diz: em vestes bordadas conduzem-na perante o rei. Ouve, filha minha, dá atenção, esquece o teu povo e a casa do teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, inclina-te perante ele. Essas são as palavras de João, para dizer o que o salmista disse no Salmo 45. As de João são: alegremos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, porque lhe foi dado vestir-se de um linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Continua um pouco mais. Então me falou o anjo: escreve. Escreve o quê? Muito felizes, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Agora não apenas as bodas, agora a ceia das bodas do Cordeiro. Irmãos, quando nós partimos o pão, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Porque quando Ele vier, Ele nos tem preparado uma ceia das bodas do Cordeiro. Na verdade, falando com toda a reverência,
por mais preciosa que seja, e é. Em muitos sentidos, é a reunião mais importante da igreja, a mesa do Senhor. Quando tudo é para o Senhor, mesa do Senhor. Mesmo assim, nós ainda estamos em prenúncio, aguardando um dia que não estaremos comendo este pão e tomando este cálice, mas que nós estaremos na ceia das bodas do Cordeiro. Sabe o que o livro de Cantares diz? Apressemo-nos, o rei me introduziu nas suas recâmaras. Sabe o que mais diz? Enquanto o rei está sentado à mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Essa é a ceia das bodas do Cordeiro. Sabe como o livro de Cantares termina, o último versículo? Vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo, ou ao filho da gazela, que salta sobre os montes aromáticos. Sabe o que o livro de Malaquias diz sobre a vinda do Senhor, nos seus últimos capítulos? Que quando esse dia se manifestar, nós seremos como bezerros soltos da estrebaria. Você já viu esse quadro? Quando você solta um bezerro da estrebaria pela manhã, irmão querido, você vê aquele bezerro dando coices no ar. O senso de liberdade é o mais profundo. Ele é uma criança, ele é um bebê, um bezerro. Ele foi solto da estrebaria. Essa figura que Malaquias usa. Quando o sol da justiça raiar, nós seremos bezerros soltos da estrebaria. Aqueles que sofrem, aqueles que mancam, aqueles que têm dia a dia carregado o fardo e as consequências de sermos pecadores, gemendo e ansiando pela redenção do nosso corpo, adoção de filhos, finalmente seremos os bezerros soltos da estrebaria, porque o sol da justiça trará salvação nas suas asas. Eis que venho sem demora. Louvado seja o Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Então, vamos concluir no capítulo 21 de Apocalipse. Capítulo 21, verso 9, diz assim: Então, João já escreveu tanta coisa maravilhosa nesse livro, mas ele ainda não concluiu. Então, capítulo 21, verso 9, ele diz: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo, que interessante versículo, anjo com taça, com flagelo, o juízo ainda está em andamento e nós não temos nada com isso. Bendito seja o Senhor. Quanto a nós, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Que maravilha, irmãos. Agora o Cordeiro claramente é descrito, literalmente, como tendo uma noiva. Como nós vimos quando aquelas peles cobrem o primeiro casal, sem dúvida, ali o Cordeiro e sua noiva já estão anunciados. Mas agora, literalmente, não figuradamente, vem, eu te mostrarei o Cordeiro e a sua noiva. E o que João vê? E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém que descia do céu. Cuidado, não é Jerusalém da terra. Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus. Escute esse verso 11. A qual tem a glória de Deus. Irmãos, glória de Deus é o que Deus é. Glória de Deus é Deus em plena satisfação. Deus é glorioso porque é autossatisfeito. A noiva tem a glória de Deus. E no final diz que o seu aspecto é como uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Essa pedra já apareceu em Apocalipse. Está lá no capítulo 4. Só que quando ela é descrita,
O jaspe cristalino está se referindo àquele que se assenta no trono. É o Cordeiro, é o Senhor Jesus. Mas agora o jaspe cristalino é a igreja. Ou seja, ela está de tal forma agora conseguindo, por causa da obra do Espírito Santo, pedras preciosas fala disso, obras sobre pressão, temperatura, fala da obra do Espírito Santo. Então agora a igreja está refletindo aquilo que o seu Redentor é. Ela tem o mesmo aspecto do seu Redentor. Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão ela foi tomada. Ela tem a glória de Deus. Vamos lá ao versículo 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor. Oh, que santuário maravilhoso! E o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O Cordeiro tem uma tal relação de união com a sua noiva aqui, que a noiva mora nele, com tudo o que isso significa. O santuário da noiva é o Cordeiro. O que mais? As nações andarão mediante sua luz, e os reis da terra lhe trazem sua glória. E finalmente, capítulo 22, verso 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Verso 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E aqui, finalmente, essa notícia maravilhosa. Os seus servos o servirão. Nada de monotonia, como já falamos. Nada de braços cruzados. Muito serviço. Você sabe que essa raiz da palavra serviço é a mesma da palavra adoração, né? Os seus servos o adorarão, ou os seus adoradores o adorarão, seus servos o servirão. Por quê? E como? Contemplarão sua face. Irmãos, como nós citamos ontem, aquele servo do Senhor, do movimento chamado Movimento Puritano, John Owen, antes de partir para o Senhor, aspirando pela glória de Cristo, escrevia as suas meditações sobre a glória de Cristo. Irmãos, se Cristo não tem sido hoje objeto da nossa admiração e da nossa contemplação, nós não teremos muito o que fazer no céu, porque essa será a nossa tarefa eterna. Contemplaremos, contemplaremos, contemplaremos aquele que tem belezas infinitas. Um dos homens sobre a terra que mais conheceu das belezas dele se chama Apóstolo Paulo. Sabe o que ele tem a dizer? Hoje conhecemos em parte e profetizamos em parte. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será posto ao lado, posto de parte. Hoje conhecemos como por espelho, obscuramente, mas naquele dia veremos face a face. Então, irmãos, a nossa ocupação inicia-se na nossa contemplação atual das belezas de nosso Senhor Jesus. E quero concluir com uma citação de uma experiência real de um servo do Senhor chamado Martin Lloyd Jones. Ele era um médico cardiologista e alcançou um alto status na sua profissão. Aos 29 anos de idade, ele já era membro da equipe da Rainha da Inglaterra, de assistência particular à Rainha, cardiologista. E aos 29 anos, o Senhor o chamou para serviço em tempo integral. E ele deixou tudo, sua profissão, tudo que ela significava. E os seus colegas médicos diziam a ele: você está louco, você vai perder
tudo. E ele respondia assim: eu não perdi nada, eu ganhei tudo. Quando este servo do Senhor, depois de mais de 30 anos de serviço em tempo integral, na famosa capela de Westminster, estava partindo para o Senhor com 80 e poucos anos de idade, sendo médico, seus filhos estavam buscando atendê-lo de todas as formas, para preservar e dar continuidade de alguma maneira à sua vida. E já no seu leito final, ele disse assim aos seus filhos: parem com tudo o que vocês estão fazendo. Não me impeçam de ver a glória. Não me impeçam de ver a glória. Meditações sobre a glória de Cristo. Irmãos, que nesse tempo que o Senhor nos concedeu nesses dias, acima de todas as coisas, nós tenhamos tido o nosso apetite aguçado para conhecermos as glórias do Senhor na sua palavra. Vamos pedir ao Senhor que sejamos cuidadosos, para que vejamos Cristo nas Escrituras, para que nunca separemos Cristo das doutrinas de Cristo, para que nunca nos distraiamos nas coisas, bênçãos, eventos futuros. Sabe, irmãos, eu já disse isso outra vez aqui em Contagem, esse assunto tem sim trazido certa preocupação ao meu coração como servo do Senhor. Especulações demais quanto a eventos futuros, coisas que virão, como virão, quando virão, o que fazer. Que o Senhor nos ajude a guardar o nosso coração nele. Se nós estamos nele, nós estamos bem pouco preocupados com aquilo que virá, como virá, quando virá. Se o Senhor quiser nos dar alguma orientação particular, específica sobre isso, amém, que Ele nos faça. Mas que o Senhor guarde o nosso coração em uma vida escondida com Cristo em Deus. Só assim nós seremos preservados, porque nós podemos nos distrair de Cristo, nas doutrinas de Cristo, na obra de Cristo, nas coisas de Cristo, no reino de Cristo. Como já falamos uma outra vez, parece quando pensamos nesse vem Senhor Jesus, na vinda de Cristo, parece que nossa maior ênfase é sobre as coisas que ocorrerão na sua vinda. É mais sobre a vinda do Senhor do que sobre o Senhor que está vindo. Isso faz muita diferença. Então, amados irmãos, que o Senhor siga falando ao nosso coração e que ainda no último tempo que teremos, o Senhor ainda nos abençoe ricamente com a sua palavra, através do nosso irmão. Vamos orar uma vez mais. Senhor, confiamos as Tuas mãos, as Tuas palavras compartilhadas até aqui. E te pedimos que o Senhor ainda nos enriqueça com a palavra que ouviremos logo mais. Muito obrigado pelo prazer do Senhor de mostrar Teu rosto a nós. Muito obrigado pelo desejo do Teu coração de se tornar conhecido. Te pedimos, Senhor, que sejamos realmente mudados de glória em glória, contemplando a glória do Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, e conserva o nosso coração alinhado com o Teu. Agradecidos, nós te pedimos que o Senhor não cesse de falar aos nossos corações. Corrija-nos no que precisamos ser corrigidos. Reposiciona nossa rota, rumo ao chamado Teu. Confiamo-nos a Ti, Senhor. Guia-nos debaixo de Teus conselhos. Agradecidos, Senhor, te honramos. Em Teu precioso nome. Amém.